Damos início na noite de hoje, nessa palestra, com o professor Dr. Gessé Souza, né, sobre democracia e sociedade no Brasil contemporâneo. O professor Gessé, ele possui graduação em Direito pela Universidade de Brasília, mestrado em Sociologia pela Universidade de Brasília, doutorado em Sociologia pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha, pós-doutorado em Filosofia e Psicanálise pela New School of Social Research de Nova York, livre docência em Sociologia pela Universidade de Flensburg, na Alemanha, realizou diversos estágios pós-doutorais e como professor visitante na Universidade de Bremen, na Alemanha, né? É autor e organizador de 23 livros, né? Além de mais de 100 artigos e capítulos de livros em diversas línguas sobre teoria social, pensamento social brasileiro e estudo teórico e empíricos sobre desigualdade e classes sociais no Brasil contemporâneo. Atualmente, o professor Gessé é professor titular de Ciência Política da Universidade Federal Fluminense e coordenador geral do Centro de Pesquisas Hábitos e Inovação. Então, para nós é uma grande honra contar com a presença do professor Gessé neste dia conosco, né? Então, professor Gessé, com a palavra. Muito obrigado. Obrigado, Malisca. Boa noite a todos. Eu fico muito contente de ter essa oportunidade de conversar com vocês hoje. Enfim, eu gostaria, eu vou necessariamente repetir algumas coisas aqui para o pessoal que com o qual a gente discutiu à tarde, mas, enfim, o público também é muito distinto. E eu gostaria de começar um pouco, para que a gente pudesse compreender, especialmente a segunda parte, que é quando a gente vai entrar no trabalho que a gente efetivamente realizou no estudo das classes do Brasil, estudos empíricos, porque eu acho que a gente tem que desconstruir, antes de tudo, a imagem dominante que nós temos do nosso país, né? Por que isso? Por que essa desconstrução? Porque nós temos uma visão do Brasil que é montada a partir do mito brasileiro que foi construído por Gilberto Freire. O mito de Gilberto Freire, ou seja, um mito, né? Ou seja, o mito que é? O mito é uma historieta que vai explicar para as pessoas que não são especialistas o que é o país, né? Quer dizer, de onde ele vem, para onde ele vai, quais são os seus desafios, etc, etc. Né? Então, é uma história, é um conto de fadas para adultos, né? Que em si não é mal, ao contrário, é bom até, porque você evita que você tenha uma guerra aí do norte contra o sul, etc. Né? Quer dizer, as pessoas se sentem como participando do mesmo barco, etc, etc. Né? Agora, o mito, a ciência não pode começar do mito. Né? A ciência tem que desconstruir todos os mitos. Né? A ciência tem que desconstruir também o senso comum. Né? Quer dizer, por que ela tem que desconstruir o senso comum? Porque o senso comum ele está aí por razões pragmáticas, não é porque ele é verdadeiro, né? Ele está aí por razões pragmáticas. O mundo é povoado de injustiças, né? Mas as pessoas não podem perceber essas injustiças, né? O mundo é tornado, por um lado, falso, ou seja, se constroem falsas concepções acerca do mundo, e, por outro lado, o mundo não é percebido na sua totalidade. O mundo existe uma percepção fragmentária do mundo. Esses dois processos, né, fazem com que nós não compreendamos quem nós somos, o que é o mundo, o que é realmente importante nele, etc. Nós nos perdemos na confusão que o mundo é. Né? Um exemplo disso é exatamente a visão dominante do Brasil sobre ele mesmo, que penetra nós todos em alguma medida. Né? É o que se discute nos bares, é o que se ensina nas escolas, é o que se decide nos tribunais, né? É o que sai na imprensa todos os dias. Né? E ela é baseada num mito, numa mentira. Né? Porque o mito é uma mentira também. Né? E esse mito é o mito de que o Brasil vem de Portugal, etc., e que aqui se desenvolveram qualidades a partir da união entre o branco, o negro e o índio, etc., e que aí o nosso povo é um povo emotivo, etc., um povo movido pela emoção, calor humano, etc., e que isso nos faz, porque essas todas são virtudes do corpo, né? São virtudes que têm a ver com
com afetos, né? Afetos humanos, e que isso tudo nos faz, segundo uma visão dominante, incapazes para uma democracia, né, efetiva. Né? Por quê? Porque nós não nos vemos como cidadão, mas como nós somos comprometidos pela emoção. Por exemplo, essa tese principal de Sérgio Buarque, o autor mais influente do Brasil moderno. Né? Como nós nos movemos pela emoção, nós somos intrinsecamente corruptos. Né? Porque a gente vai sempre dar o melhor para os amigos e a lei para os inimigos. Né? Essa concepção que é baseada numa inversão de Sérgio Buarque, no fundo, do mito brasileiro montado, construído por Gilberto Freire, é, hoje em dia, a principal forma como o Brasil se percebe. Né? Quer dizer, o mito em Gilberto Freire tinha uma noção mais positiva. Ele estava querendo, foi a primeira vez que se criou uma concepção que não era completamente negativa do povo brasileiro. Antes de 1933, antes da publicação de Casagrande e Senzala, o Brasil se via como o último dos povos. Né? Quem quer que pegue os intelectuais dessa época, mesmo os mais progressistas e tudo, eles lutavam contra essa condenação. Né? O Brasil é um povo de mulatos, e o mulato não tem sequer as virtudes do negro, nem as virtudes do branco, ou seja, não tem futuro para esse país. Né? Aí Getúlio muda isso na medida que ele diz, não, o mestiço, o mulato, é interessante assim, porque ele é produto de uma certa sociedade que soube, né, reunir entre si culturas diversas e amplas, e essa ideia é, digamos assim, comprovada empiricamente pelo fato de que, andando nas ruas brasileiras, o brasileiro tem esse tom moreno e tal, mais ou menos escuro, então as pessoas passaram a acreditar nisso. Isso é algo, isso se prestou para uma visão de mito nacional, porque as pessoas puderam incorporar isso como parte da sua própria personalidade. Então, todo brasileiro se acredita hoje nos termos que foram definidos por Gilberto Freire. Né? Isso dá noção à ideia de personalismo, ou seja, o brasileiro é personalista, ou seja, ele é movido por afetos e por emoções. E, por conta disso, o Brasil é pré-moderno. Né? Porque, ao contrário das nações modernas, as nações modernas se movem pela racionalidade e pelo cálculo. Né? Enquanto o Brasil seria pré-moderno, porque ele se move por emoções e por sentimentos. Em Sérgio Buarque, ele retira os componentes positivos desse mito, que existiam em Freire, e transforma e diz assim, o homem cordial, né, que é como ele vai chamar esse brasileiro, emotivo, etc., né, é a nossa condenação verdadeira. Né? Ou seja, não tem nada de bom nele. Ele faz com que a gente não possa ter uma economia produtiva, né, e ele faz com que nós não tenhamos uma democracia real, efetiva, como os americanos têm. Né? Ou seja, então, em toda essa visão liberal, que é essa que ele vai iniciar e que vai ser dominante para o Brasil moderno. Né? Por exemplo, não é só o PSDB que é liberal. Todos os partidos brasileiros são subordinados a essa visão. Né? Sérgio Buarque é idolatrado no PT, no PSDB, etc. etc. Né? Essa é a visão que se diz em todos os jornais, né? E que transforma o quê? Transforma o maior problema brasileiro, né, como sendo a corrupção. Né? Quem é que não conhece isso? Né? A gente fez uma pesquisa no Distrito Federal, nos anos 90, e 92% das pessoas responderam que a corrupção no Estado é a causa de todas as iniquidades no Brasil. Né? Mas vamos ver como isso é absurdo, ou seja, porque a corrupção nunca existe só no Estado, toda a corrupção sistemática no Estado é estimulada pelo mercado. Não é razoável separar Estado e mercado, que os dois se necessitam e formam um conjunto só. E corrupção mesmo, quem sabe fazer são os americanos, como a gente sabe. Né? Porque eles assaltam o planeta inteiro e nem crime é. E depois ganha
E aí depois o cara ainda sai, né, com o rosto dele no Times como financista do ano. Né? Entende? Quer dizer, a crise, que se chama crise financeira de desregulamentação do mercado financeiro, é uma crise de corrupção, né? Do começo ao fim. Né? Foi fraude de balanços de empresas, fraudes de países inteiros, né? Vendendo títulos podres, etc. E que continua agora. Né? Continua agora porque o progresso americano, dos Estados Unidos, está na base desse esquema do capitalismo financeiro, que é um assalto ao planeta inteiro, inclusive a gente. Né? Não sou a Argentina. Tal, né? Quer dizer, quem rouba e rouba bem, sem enfiar dinheiro na cueca, como os amadores aqui fazem, né? São os americanos. Né? E o outro ponto que é a outra nossa visão do dominante, além do tema do mito transformado em visão, ou seja, que é um absurdo, porque o mito tem um sentido pragmático, né? Ele não é uma real reconstrução do que é o Brasil, mas ele pegou, ou seja, o mito no Brasil, a ciência social no Brasil foi construída a partir dos pressupostos do mito, sem criticá-los, o que é um absurdo, né? E que continua até hoje. Sérgio Buarque é lido nas universidades brasileiras como se falasse do Brasil de hoje, né? Assim como Raimundo Fauro, assim como Fernando Henrique Cardoso, assim como Roberto da Mata, né? Todos os nossos grandes cientistas reverberam essa concepção do mito, engolem o opressor, né? Porque esse mito tem a ver com uma concepção rebaixada do brasileiro e com uma concepção idealizada do estrangeiro, especialmente do americano, né? É isso, esse ladrão, né? Que é transformado em símbolo da confiança interpessoal, né? E tal, como grande democrata, etc, etc. Isso serve para legitimar privilégios em escala mundial, né? Eu sempre digo que esse pessoal devia ganhar uma estátua em ouro em Wall Street, entende? Porque isso tem repercussões em moedas sonantes, né? O outro ponto que faz com que nós tenhamos uma concepção do Brasil superficial e pervertida é o domínio do que nós podemos chamar de economicismo, né? Esse economicismo tem duas vertentes. Ele pode ser tanto liberal, quando ele se concentra na renda, né? Por exemplo, e aí toda a discussão sobre a nova classe C e tal está montada a partir disso, e é um absurdo também, né? Que se vocês pensarem, o que está em jogo aí é de que, como se os níveis de renda explicassem o comportamento das pessoas. Não é isso? Não? Enquanto você pode ter o exemplo que a gente também usou hoje à tarde, se você pegar o salário de um professor iniciante, que ganha, sei lá, R$8.000, né? E compara com o trabalhador da Renault aqui no Paraná, né? Tá, para mexer lá os robôs, etc., deve ganhar 8, 9 mil reais. Se você unir essas duas pessoas, ganham a mesma coisa, né? Muito provavelmente você vai ter estilos de vida completamente distintos, né? Ou seja, tipo de família, mulher, amigos, né? Estilo de vida, consumo, tudo vai ser distinto, né? A não ser o futebol, né? Não é isso? Um vai ser Atlético, outro vai ser Curitiba, sei lá, e vão discutir ou Paraná e tal, né? Enfim. Ou seja, mas a renda não explica, o contrário, né? Ela dá a aparência que explica, né? Por quê? Porque como a gente não sabe como as pessoas se comportam e por que elas se comportam do modo como elas se comportam, aí qualquer resposta é melhor do que nenhuma, né? E como o dado financeiro, em alguma medida, responde por 20%, né? Quer dizer, é melhor um pouco do que nada, né? Mas ela não explica, né? A gente, né? Quer dizer, tem uma cultura, né? Que, no fundo, é uma extraordinária regressão da capacidade reflexiva do público, né? Que tende a interpretar os dados como se os dados falassem por si só. Eu ouvi isso várias vezes. Mas os dados falam por si só. Isso é uma loucura, né? Não é isso? Mas o público acredita nisso. Os jornais usam esse tipo de coisa como se fosse, então, que cria uma ilusão objetiva, geral, compartilhada por todos, né? Por que isso não explica? Né? Esse é o ponto, né?
E eu gostaria de falar de classes aqui, porque eu acho que a classe define como nenhuma outra categoria social, né, a dinâmica e os conflitos reais que uma sociedade atravessa, né? O tema do personalismo e do patrimonialismo, né? Dois conceitos que estão presentes em cada um de nós, né? Quer dizer, o patrimonialismo é um conceito retirado de Weber de um modo mais absurdo impossível, né? Porque na discussão de Weber não pode ter patrimonialismo com economia monetária desenvolvida. Isso é o que o Brasil é a 7ª maior economia do mundo, né? Etc. Você não pode ter patrimonialismo se você tem direito operante, porque aí tem a ver com previsibilidade das ações, etc. etc. Né? Não se fala em nada disso, né? Mas o patrimonialismo, a gente acredita que realmente patrimonialismo existe, né? E existe entre nós, é uma característica pré-moderna, quando nós fôssemos pré-modernos, né? O fato é, eu acho que é convincente o argumento que o Brasil não tem nada de pré-moderno, né? O Brasil é um país moderno, né? E o que é que significa isso? É que o Brasil, a hierarquia social, porque é isso que importa, né? Não, o mundo é um mundo confuso, né? Tem 1000 coisas que a gente acredita que sejam importantes, mas existem coisas que são mais importantes do que as outras, né? A ciência é isso, em grande medida isso, distinguir o que é principal do que é secundário, né? E para que a gente compreenda uma sociedade, a tese que eu vou querer defender com vocês aqui é de que as questões mais importantes, a questão mais importante mesmo, não é dinheiro, é poder, né? Dinheiro é só uma cédula, sem todo o mecanismo jurídico, político, etc., que garante que aquela cédula tem valor. Não existe o dinheiro. Então, o poder é a instância principal. E as formas de classificação que vão legitimar o acesso privilegiado, positivamente privilegiado, a todos os bens e recursos escassos e os negativamente privilegiados, a qual vão ser negados esses recursos, né? Ou seja, adentrar esse mistério é adentrar ao mistério, ao segredo que faz com que uma sociedade tão injusta e tão perversa como a nossa possa sobreviver e se reproduzir, né? Por conta disso é a questão principal, né? E essas formas de classificações que a gente vai falar agora, que existe no Brasil, ela é moderna, porque ela existe do mesmo modo, sem nenhuma diferença, na Alemanha, na França, na Suécia, nos Estados Unidos, né? No México, etc., né? Em Marte, se lá houvesse capitalismo, né? E essas fórmulas têm a ver com fórmulas que são impessoais, né? Ou seja, não estão ligadas a sangue, vão estar ligadas secundariamente a sangue, etc., e coisas assim, né? Mas elas estão ligadas, antes de tudo, a capitais impessoais. Que capitais impessoais são esses, né? Capital econômico, claro, né? Esse é o mais fácil, né? Capital cultural, que se divide entre capital familiar e capital escolar, e esse é extremamente importante, e ele é invisível, né? E o capital social de relações pessoais, que é secundário em relação a esses dois, mas que é, na sociologia brasileira, tido como único, é o único que é visível. Entre nós, a hierarquia do mundo se dá como se fosse pelo QI, por quem indica, né? Você é amigo de quem e tal, qual é o acolchambramento e tal, né? O que é que lhe dá vantagem e tal. Não é isso? Nós nos pensamos assim, porque são essas categorias de sociedades pré-modernas que são montadas sobre essas categorias do personalismo e do patrimonialismo, né? É um absurdo isso, né? Porque capital social, inclusive, não é só do Brasil. Ou vocês acham que não existe capital social nos Estados Unidos? Ou o cara ser filho lá de um senador, mesmo que ele seja de uma outra universidade, não vai facilitar o trabalho dele, né? Ou Alemanha, ou França, etc., né? Então, todas essas distinções radicais do Brasil com relação a esses outros países são falsas, né? As classes se constituem, e os conflitos entre elas, e os privilégios, a partir da apropriação diferencial desses capitais, né? E aí eu queria, primeiramente, falar das classes dos privilegiados. Ela é certamente menos de 1%, né?
Mas ela faz, e isso é uma provocação, a gente já utilizou à tarde, ela faz de tolos os 99% restantes, ou seja, nós todos aqui. Se aqui não tiver o dono do Bradesco, o dono do Itaú, o Unibanco, né, o dono de grandes indústrias, então, nós todos, eu e cada um de vocês, somos feitos de tolos por eles. Né? Mas a gente vai explicar de que modo. Né? Primeiramente, esse pessoal detém a parte do leão do produto interno bruto, né? Que é quase 70% do produto interno bruto do Brasil é ganhos de capital, lucro, juro, renda da terra e aluguéis. Pasme, ninguém fala nisso, né? 30% é salário. Para quem? Para nós todos, que não somos donos do Bradesco ou do Unibanco. Né? E aí, só para ter uma ideia, França, Alemanha, países extremamente dinâmicos no capitalismo, essa relação é inversa. Né? 70% é salário, claro. Né? Apesar de ter uma enorme apropriação de capital privilegiado em economias capitalistas extremamente competitivas, como são essas duas. Né? Só para dar uma ideia do grau de concentração, perversidade do capitalismo brasileiro. Né? E esse é um primeiro passo para o que é que nos faz de tolos. Né? Porque nós todos somos habituados a ver não na concentração do capital no Brasil, mas na corrupção no Estado, a origem de todas as nossas iniquidades. Né? Essa classe, eu não gosto de chamar de classe alta, porque a gente não tem uma classe alta, é uma classe recente. Né? A classe alta tem a França, a Alemanha, a Inglaterra, etc. Né? É uma classe de endinheirados. A única diferença desse pessoal para a classe média é que eles têm muito dinheiro. Né? Consumo conspícuo e tal. Né? Mas a forma de ver o mundo é igual à da classe média. Né? A classe média no Brasil, ela é o quê? A classe média real, a classe média de verdade, não a de mentira. Né? Ela é 20% entre nós, no máximo 40 milhões de pessoas. Né? E o que é a classe média? Assim como os endinheirados se apropriam, né, privilegiadamente do capital econômico, propriedade, sob a forma da propriedade, embora precisem de outros capitais, né, precisam do capital cultural para ser, né, quer dizer, você não pode ser você não pode ser um rico bronco, né, chegar numa mesa, não saber o vinho de toma para parar, não sei o quê, não é isso? Porque aí você não vai ter um casamento adequado. E a gente sabe que a propriedade é movida por casamentos, né? Claro, juntam-se os capitais, né? Ou seja, capital social e capital cultural, etc. Né? A reprodução do capital econômico exige essa mistura entre afeto e propriedade, e tal, para ele se manter, né? Etc. E você não pode ser um rico imbecil, né? Bronco e tal, que vai criar embaraços e tal. Né? Então, todas as classes precisam de uma concentração desses capitais, né? Precisam de uma relação com esses capitais. Mas os endinheirados se singularizam, né, pela apropriação específica do capital econômico. A classe média, ao contrário, tem algum capital econômico, claro, né? Mas a sua singularidade é a apropriação privilegiada do capital cultural. Capital cultural tanto familiar, ou seja, ela vai ser ensinada, né, a como se comportar, a gostar de ler, concentração, vai ter estímulos para o pensamento abstrato, a mãe vai contar histórias cheias de fantasia e tal, não é isso? Você está produzindo campeões do capital cultural. Né? Aí apreciar, dizer que língua é importante, já porque o joguinho é inglês, você precisa já saber, com 2 anos você sabe quanto é importante línguas e tudo. Né? Você vai montando um campeão no acesso ao capital cultural, que é um capital invisível, né? Porque a gente não percebe isso. Por que a gente não percebe a classe? E porque todo mundo cai na mentira de que classe é renda. Né? Porque essa construção diferencial dos seres humanos no seio da família é invisível. Né? Não é isso? Mas o pai e a mãe da classe média, inclusive porque tem algum dinheiro para comprar o tempo livre do filho, né? vai o quê? Vai investir nesse filho. Né? Para que ele seja o cara que vai ser... Né? Vai estudar aqui na Unibrasil, né? Vai depois fazer concurso para juiz, para não sei o quê, então vai ocupar os altos cargos do mercado e do Estado. E é assim que se reproduz os privilégios da classe média. Né? A classe média é uma classe privilegiada. Né?
Não é isso? Por que ela é uma classe privilegiada? Porque ela se apropria privilegiadamente do capital cultural altamente valorizado que toda função no mercado e toda função no Estado exige. Capitais impessoais. O Brasil não tem nada de pré-moderno, entende? Né? Emoção, não sei o que, isso é bobagem. Né? Porque se a gente tiver tempo, houver pergunta, a gente pode dizer por que é bobagem. Né? E duas classes, que a enorme maioria da população brasileira, mais de 70%, são classes oprimidas. Né? Por que são classes oprimidas? Elas não vão ter acesso privilegiado a esses capitais. A começar que na família, por exemplo, que a gente chama aqui e que a gente estudou, né? A família da classe C, que nós chamamos de classe trabalhadora precária, né? E não classe média. Isso é uma mentira. Né? Classe média é uma fraude. Né? Dizer isso, você está negando o sofrimento. Como é que se produz a mentira social? Quando você nega a dor e o sofrimento humanos. Né? Esse é o engano, esse é o engodo, essa é a fraude. Né? Transforma tudo no seu contrário. Né? Por que transforma tudo no seu contrário? Porque isso vende. Né? Isso vende, paralisa as pessoas, né? Entorpece a ação política, etc. E é bom para o mercado. Né? Então, no capitalismo, o capitalismo vive da fraude. Né? Por quê? Porque vende. Né? Não é isso? E aí, essa história de nova classe média é uma fraude típica. Né? Não que não houve exceção, claro que houve. É bom que tenha havido, né? Etc. Mas ela não é classe média, ou seja, ela não é uma classe de privilégio. Né? As famílias dessa classe, que nós chamamos de batalhadores e tal, né? É uma família, são pessoas que precisam trabalhar já com 11 ou 12 anos. Né? Ou seja, não vão nunca poder ser juízes ou promotores e tal. Por quê? Porque não está competindo com o pessoal que só estudou a vida inteira. Claro, vai ter um ou outro, claro, obviamente. Né? Mas ela vai, com alta probabilidade, o quê? Ocupar os cargos que têm a ver com o quê? Com o trabalho mais penoso, né? Autônomos, pessoa que acredita, por exemplo, no Brasil tem 22 milhões de autônomos, né? São pessoas que acreditam que são empresários de si mesmos. Né? Claro que não, né? Quer dizer, porque você é enganado pelo fato de você não ter um empregador de carne e osso. Né? Mas você pegou crédito ao banco, o banco que manda em você. Né? Você trabalha para o banco. Né? Você acha que está trabalhando para você. Né? É uma das formas né, da nova forma do capitalismo atual. O capitalismo atual mudou muito nos últimos 20 ou 30 anos. Né? E uma dessas mudanças é que a classe trabalhadora ela deixa, claro que continua em alguns ramos, por exemplo, a indústria automobilística, etc., etc., né? Pessoas na fábrica. Né? Mas, normalmente, essas fábricas agora elas vão para o ar livre. Né? Entende? Elas são menores, salas menores e tal. Né? Tem a ver com um consumo que é muito mais personalizado, etc., etc. Né? E a partir de unidades produtivas que são menores do que as antigas fábricas. Isso tem a ver com essa passagem da preponderância do capital industrial, que dominou o mundo até 1980, para o capitalismo financeiro, que domina o mundo agora, desde 1980 e no Brasil a partir de 1990. Né? É um capital invisível, né? Certo? Que vai pegando em países... essa classe não é só do Brasil, tem na Turquia, tem na Índia, tem na China, etc. Né? Em todos esses países que têm grande contingente de mão de obra disponível para fazer todo tipo de trabalho, isso é super explorado. Né? Quer dizer, a gente, nas nossas entrevistas, as pessoas trabalham de 14 a 15 horas ao dia. Né? 2 empregos, fazem bico no final de semana, já é cansado numa universidade privada de baixo custo à noite, etc. Né? Isso são quase sempre evangélicos, ou seja, tem o estímulo, né? Jesus está te ajudando nessa luta e tal, ele está contigo, claro, porque você tem que ter um ajuda, afinal você só vive para aquilo, etc. Né? A superexploração, grande parte deles trabalhadores informais ainda, apesar de ter havido uma leva de formalização. Essa é a nova classe trabalhadora de países em desenvolvimento, como a gente poderia dizer. Né? Superexplorados, né? Ganham pouco, mas já é alguma coisa, o que permite entrar no mercado de trabalho. Mudou, ainda assim, a face da sociedade brasileira, porque
Quer dizer, o Brasil foi montado para ser um país onde só a classe média consumia, né? Aí agora você tem o quê? Você tem um outro contingente entrando nessa equação, né? Entende? Embora não tenha nenhuma consciência de si, que representam uma classe, que possam ter projetos próprios, etc., etc. E uma classe que continua sendo extremamente representativa, 4 classes, portanto, né? Porque é uma classe que não tem acesso a nenhuma forma de capital impessoal, que é o que eu chamei provocativamente, nós chamamos provocativamente num livro que a gente realizou, numa pesquisa que nós realizamos em 2004, 2008, de ralé, né? A gente não está querendo insultar esse pessoal, até porque a gente sabia que não eram eles que iam ler o livro, mas era a classe média, né? É para jogar na cara da classe média, né? Que pensa que é campeã da moralidade porque, né, se incomoda muito com o avião que Renan está usando, negócio fora Renan, o problema do Brasil é Renan e tal, né? Entendeu? Mas a classe média explora toda uma classe a vida inteira e a condena a uma vida de escravo sem ter a menor consciência disso, né? Os santinhos da classe média, né? Quer dizer, o pessoal que se acha, né, decente, honesto, moral, etc., né? Condena os outros à subvida, né? E que subvida é essa? Como ela se constrói? Né? Ela se constrói desde o ano zero, porque como a gente está dizendo aqui, classe não é renda. Se você quiser falar de classe para não entender nada do que é uma classe, aí você fala de classe como renda, né? Aí é anódino, né? Não explica nada, mas faz de conta que explica, né? Porque a classe é nós todos, seres humanos, não somos montados por dinheiro, né? Somos montados por quê? Por emoções, estímulos afetivos, né? Não é isso? Em grande medida, nós somos construídos pela presença ou pela falta que a gente poderia chamar de amor, né? Alguém estimular você, dizer que você é importante, dizer que confia em você, etc., etc., né? Não é isso? A classe média cria os seus filhos assim, não é isso? É um terreno de cuidado, etc., proteção, tal, olha, tal, não vai faltar nada para você, meu filho, né? Não é isso? Você é o maior, olha como você é inteligente e tal, vai para lá, não é isso? Na classe da ralé não tem nada disso, né? É isso, uma classe abandonada. Aí você pensa, não, mas aí, então a culpa é da família da ralé. Como assim? Os caras já nasceram assim, né? Que negócio é esse? Um defeito de nascença? Um crime de nascença? Não é isso? Você é criminoso desde o berço? Ou é uma sociedade irresponsável que abandona 1/3 da sua população à subvida? Né? Quem é o responsável aí? Né? E aí essas pessoas de famílias desestruturadas, claro, porque esse abandono vem de séculos, né? Não é isso? Né? Ao invés do eu te amo, né, eu estou aqui perto de você, o que você tem é um domínio dos mais fortes sobre os mais fracos, o abuso sexual, né, por exemplo, é generalizado nessas classes. Né? Tema tabu, né? Não fala nisso. Não, isso não se fala. Né? Isso acaba as pessoas, destrói o ser humano. Né? E outras coisas. E aí sempre há violência do mais forte sobre o mais fraco. Né? Nós vimos nessa pesquisa e tal, né? Quer dizer, quase sempre famílias onde a mãe está lá, mas aí vem vários homens, né? E aí não é uma história muito de amor, não, né? Pode até ter, né? O que é incrível. Num contexto desse, existe grandeza humana ainda, né? E tem, né? Heroísmos e tudo, né? Mas não é a regra, né? Aí a mãe vai competir com a filha já mais jovem, né? Por esse cara que está entrando, vai ter, né? Entende? Quer dizer, 2 mulheres ou 3 e tal, dentro dessa... Esse é o contexto familiar, né? E tem a ver também com... É o meu, deve ser. 1000 perdões. Ah, mas eu esqueci. Vou desligar isso aqui. Não. Desculpe, pessoal. E o diabo é que é difícil de desligar esse negócio.
Onde eu estava nessa formação estrutural, né? Aí o cara nasce nesse contexto desde o berço, né? E aí o que é que ele vai ter? Ele não vai ter, porque como nós somos montados afetiva e emocionalmente, né? Ele não vai ter o quê? O estímulo. Para quê? O estímulo, por exemplo, para se concentrar nos estudos. A gente imagina, e essa é a grande mentira, a grande fraude, né? Que todas as pessoas nascem com as mesmas qualidades e capacidades, não é isso? E aí na escola, não é isso? É como se a competição social começasse na escola. Aí na escola o mais inteligente, pô, o cara merece, né? Pô, afinal, né? Aí vai se distanciando e os mais burros, preguiçosos, legitimamente, com justiça, vão ficando para trás, tal, claro, né? Não é isso? E a sociedade diz, né? Eu sou justo, olha aí, eu estou a escola para todos aí, tal, né? Mas no fundo ele foi montado para o fracasso, né? Algumas pessoas nascem com a capacidade de se concentrar, porque houve estímulos para isso. Outras são retiradas a capacidade de concentração. Então você tem uma classe inteira sem capacidade de se concentrar, né? Ela vai chegar na escola como um fracassado, ela já perdeu a guerra antes de começar, né? Vai ter um diploma, como a gente viu, depoimentos extremamente emocionante, o cara adulto, aí você pergunta a ele o que é que você... A gente sempre põe uma questão projetiva no final, o que é que você faria de novo, se você puder? Eu gostaria de ter uma cabeça boa, para ter aproveitado a chance que a escola me deu. Ele se culpa, claro, aí você fecha, né? A vítima se faz culpada, né? Aí você fecha o ciclo da dominação, né? Não é isso? Aí o Brasil consegue ter uma classe, né, ter uma desigualdade abismal e não acontecer nada, e as pessoas naturalizarem e achar isso a coisa mais normal do mundo, né? Porque, afinal, pessoal, como a gente sabe, o que é problemático no Brasil é Renan pegar o danado daquele avião e gastar mil reais daquela gasolina. Não é isso? Isso é que é indecente entre nós. Não é isso? Isso é que dá raiva. O resto é bom. Né? Não é isso? Aí a gente constrói, porque a gente está dando, a gente está fazendo com que isso aconteça, né? Por omissão ou por ação. Né? Seres humanos que a gente transforma em animais. Por isso ralé. Porque é lixo. Objetivamente lixo. A gente vê como lixo. Cada um de nós. Né? Vamos ser francos. Né? Eu e cada um de vocês. Né? A gente encontra essas pessoas e a gente tem duas reações possíveis em relação a elas. Desprezo ou pena. Né? Não tem nenhuma outra, porque as hierarquias são compartilhadas. Né? Ou desprezo ou pena. Então a gente cria, nós criamos, e a classe média é a classe que domina. Né? Por que a classe média é a classe que domina? Porque os endinheirados estão só querendo ganhar dinheiro. Né? Mas a classe média exercita a dominação. Né? A classe média é a classe dos juízes, julga a gente, dos promotores, bota a gente na cadeia, etc. Advogado, vai lá com qualidade de contratos. Professores universitários, vai ensinar o povo na escola. Né? Políticos e tal, que vão decidir leis. Jornalistas, que vão escrever no jornal. Não é isso? A classe média exercita a dominação. Né? Ela é feita de tola, claro, pelos endinheirados. Né? Porque aí, quando tem manifestação, ela vai para a rua como tropa de choque dos endinheirados para dizer que o problema do Brasil é a corrupção, claro. E aí a grande imprensa toda conservadora vai, olha que grande instante democrático, etc, etc. Não é isso? Não? Mas aí ela vai... A quem interessa denegrir o Estado? Vamos fazer essa questão? Quem é que ganha com isso? Alguém aqui ganha com a concepção de que o Estado é ineficiente e corrupto por natureza e o mercado é que é virtude? Quem é que ganha com isso? Que eu imagine o dono do Unibanco, do Bradesco, né? A Vale do Rio 2, as grandes empresas, ganham. Ganham por quê? Porque aí aquilo que é dado como sendo espaço de atuação do Estado ainda, previdência, saúde e educação, né? Assim, mas a gente não vai deixar nem isso para o Estado. Não é porque o Estado só faz mal. Eu ia dizer um negócio que eu não ia... Né? Graças a Deus. Né?
o Estado só faz corrupção e safadeza, não é isso? Vamos deixar isso para o mercado. Né? É dinheiro para quem? É para a classe média? Eu acho que não é, não. Né? É dinheiro para meia dúzia de pessoas. Não? Mas quem sai para defender essas pessoas é a classe média. É a tropa de choque. Porque acredita nessa concepção, Sérgio Buarque e tal, que foi difundida depois como, né, a interpretação dominante do Brasil sobre si mesmo. A ciência é importante. Né? Ciência é a interpretação do mundo. Não existe dominação pela força. Existe dominação quando você domina o espírito das pessoas, a capacidade de interpretação delas é dominada. Por que a classe média é dominada pelos endinheirados? Porque a classe média paga os produtos mais caros do planeta. A classe média é feita de burra no Brasil. Né? Entende? Eu pagava um programa de celular na Alemanha pelo equivalente a R$100, eu podia ligar para o mundo todo de graça. Agora eu pago 700 e não posso ligar para... Entendeu? É 700, mas para um serviço pior. Né? Mas isso não é só comigo, isso acontece com cada um de vocês. Né? Não sou eu que sou feito de tolo, não. Vocês são também. Nós todos. Né? O carro aqui é mais caro, porque a taxa de lucro é maior. Todas as nossas compras são mais caras, porque a taxa de juros é maior. Né? Entende? Quem é explorado aqui? Né? A classe média é explorada por meia dúzia de pessoas, depois sai nas ruas para defender essas pessoas. Né? Inteligente isso, né? Não acha, não? Ou não é? Né? Nós somos feitos de tolos. Né? O tema da corrupção no Estado é a corrupção que faz com que 1% faça 99% de tolo. Que é isso que nós somos feitos. Né? E aí, põe o holofote da atenção pública só para... Abra qualquer jornal hoje. Estava contando o pessoal. Sou assinante do Globo. Né? Não porque eu acho o texto muito bom, mas porque fala sobre meu time, a calação, etc. Não é isso? Quando é que vai ter jogo e tal. Mas no Globo, a primeira página é só escândalo. Petrobras, não sei o quê, que é corrupção no Estado. Sempre. Né? Eu imagino que aqui seja a mesma coisa. Porque só tem essa lenga-lenga. Né? É a única forma de interpretar e perceber o Brasil. E as pessoas vão para esse negócio achando que estão mudando o mundo. São revolucionárias. Né? Pô, que absurdo e tal. Não é isso? Não, você expulsa o mal para um outro, lá longe, em Brasília, e diz, eu sou um santo. Né? Eu sou um santo. Eu não sou burro, não. Eu sou um santo. Né? Eu não estou me deixando explorar. E eu também não sou perverso, que eu condeno uma outra classe inteira, a qual eu exploro o serviço barato dela, roubo o tempo dela, né? Para que eu possa investir em mais privilégios, que é o pessoal que faz a comida em casa. Senão a gente é que teria que fazer. Olha o tempão que é. Né? Quem foi que lavou louça aqui já? Né? Eu lavo. É um tempo grande. Né? Entende? Não é isso? Lavar louça, roupa, não sei o quê, cai o negócio, você tem que limpar, é tudo, né? É trabalho chato, repetitivo, né? Não é isso? Quem é que faz? É outra classe que faz. São os escravos que fazem. Né? Não é isso? Mas isso não é maldade, não, pessoal, tá? Isso não é. Né? Isso não se tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Né? A classe média é boazinha, não é isso? Campeã da moralidade. Né? Por quê? Porque ela sabe que quem é ruim mesmo é Renan e Sarney. Né? Entende? Você infantiliza-se uma classe, né? Que é incapaz de assumir responsabilidade, né? E os destinos do seu país. Né? Acho que um pouco, pessoal, teria outras coisas que eu poderia dizer, mas, enfim, eu quis ser mais assim, provocativo, e a gente pode depois entrar em temas que sejam do interesse de cada um de vocês. Obrigado, professor Gessé, pela palestra, pela exposição. Eu passo de imediato, então, a palavra à professora Aldaci Rachid Coutinho. A professora Aldaci é professora de Direito do Trabalho da Universidade Federal do Paraná, dos programas de mestrado e doutorado e também da graduação. E a professora Aldaci é igualmente procuradora do Estado e advogada. Por favor, professora.
Bom, boa noite a todos. Gostaria de, antes de mais nada, reiterar meus agradecimentos ao professor Malisca por essa oportunidade. Já dialogava há tempos com o GCE, mas nunca tinha tido oportunidade assim de estar ao seu lado. E acho que agora, nesse momento, de forma absolutamente egoísta, mas de qualquer forma compartilhando, e com a cumplicidade de vocês, acho que essa oportunidade que me foi dada certamente vai engrandecer os meus conhecimentos. Vou poder então aqui aproveitar este momento para usufruindo desse espaço aberto na Unibrasil, poder aqui conhecer um pouco mais, ou, nas palavras também do GCE, decifrar um pouco mais o Brasil, porque, afinal das contas, o grande mérito dele é exatamente essa perspectiva, que é uma perspectiva reflexiva e crítica, que tenta compreender um pouco quem somos nós, que país é esse que habita em cada um de nós e que perspectiva nós temos em relação a essas questões, para que a gente possa, quem sabe, manter uma ordem de pensamento que não seja pura e simplesmente ditada e absorvida pelo pensamento econômico, mas que seja, digamos, voltada a uma ordem de busca de uma emancipação. Então, agradeço imensamente a oportunidade, dizer que também é uma honra compartilhar dessa mesa com o Xixo, e gostaria de primeiro passar a palavra para ele, mas, de qualquer forma, agradeço a gentileza do Ladies First, e aproveitarei, então, essa oportunidade. Bom, eu gostaria de fazer um diálogo entre a sociologia e o direito. Na verdade, não ousaria adentrar aspectos relacionados à sociologia, porque não é a minha praia, mas esse diálogo que a gente vem mantendo no programa de pós-graduação reconhece a insuficiência da análise do direito pelo direito e da necessidade de compreender o direito nessa sociedade. E, portanto, ultrapassar as fronteiras desse compartimento estanque e procurar, então, entender, e, sobretudo, aqui é um espaço extremamente interessante, o da sociologia, para que, de uma certa forma, o direito se coloque dentro de um aspecto que não seja puramente abstrato, mas que seja da concretude da vida de todos nós. E, nesse aspecto, gostaria de ressaltar a enorme importância do professor GCE, como grande pesquisador que é, na perspectiva que coloca o Brasil dentro da perspectiva da modernidade. E, efetivamente, isso nos traz a necessidade de dialogar com uma perspectiva que é reconhecer que cada um de nós, na verdade, nós não estamos nessa sociedade pura e simplesmente pela tradição ou pelo nome que carregamos. O que nos define, portanto, não é mais, como antes da modernidade, uma tradição do nome, da família, etc., mas, nessa perspectiva, é uma escolha que deveria, de uma certa forma, nos deixar absolutamente livres, mas que nos aprisionam na medida em que praticamos, digamos, um jeito estranho de estabelecer os laços sociais a partir daquilo que nós fazemos. Dessa forma, essa vida concreta nos é silenciada numa perspectiva em que somos subjugados nessa concretude à parte integrante como força produtiva. E é exatamente nessa relação da sociologia com o direito que eu queria traçar algumas questões e aproveitar, então, a oportunidade para que possa escutar um pouco mais o professor GCE. Uma das nossas grandes preocupações no direito, professor GCE, é exatamente
o papel que ele exerce na medida em que vamos partir desta ideia. Quem tem poder não precisa ter direitos. Não é? Só tem direito quem não tem poder. Então, de uma certa forma, o que faz o direito do trabalho é, a partir da construção de um mito fundante, porque nós também temos um mito fundante, não é, que é o mito da doação, não é, que é o mito da proteção, nós construímos uma visão e uma noção de classe trabalhadora ou de trabalhadores que está centrada dentro de uma estrutura, de uma sociedade que pauta o reconhecimento da nossa identidade, a nossa trabalhadora, vamos colocar assim, não é? Dos integrantes da classe trabalhadora, inclusive dos batalhadores, naquilo que eu diria como uma captura da subjetividade. E é exatamente nessa perspectiva que nos encontramos para além da exploração ou para além da opressão. Ou seja, o que nos é subtraído é também a nossa própria capacidade de criarmos um espaço de identificação de quem nós somos. E assim, nessa ordem, não é, de raciocínio, essa invisibilidade, ela se projeta para uma invisibilidade do conflito. Ou seja, essa captura da subjetividade, ela nos aniquila de uma tal forma que ela não nos permite ver o outro enquanto diferente. Ela, na verdade, o mascaramento é absoluto e total, como se nos fosse retirada a possibilidade de compreensão dos nossos próprios interesses, como se esses interesses fossem interesses idênticos ao do capital, e nessa perspectiva, digamos, vamos usar uma expressão que vem lá da década de 60, não é, pelo Gary Becker, que era um dos expoentes do neoliberalismo, esse capital humano, na verdade, acabaria ficando reduzido a uma mera manifestação do capital. Quem somos nós? Nada, nem ninguém. Nós simplesmente somos uma vertente, uma possibilidade de identificação do capital e, portanto, a nossa subjetividade ela está reduzida a essa nossa condição, a condição de expropriação ou da captura dessa nossa própria subjetividade. E com isso fica cada vez mais difícil pensar numa ruptura ou numa possibilidade de emancipação. E assim, não é? Questões como, por exemplo, o roubo da fala ou, eventualmente, a própria assunção da culpa, a culpa de não ser um ganhador, a culpa de não conseguir um emprego, a culpa de não poder obter uma renda, essa culpa é assumida por essa classe trabalhadora e, nessa perspectiva, o direito se coloca aceitando uma mudança de uma racionalidade que é de uma racionalidade jurídica da legalidade, nos cumprir a lei, para uma racionalidade econômica da eficiência. E é exatamente nessa ordem de raciocínio, todos nós ditamos os nossos comportamentos, o nosso agir, nessa perspectiva de que as nossas opções estão dimensionadas por essa lógica dos custos e, digamos, toda essa classe trabalhadora, nessa captura dessa subjetividade, assume e aceita, por exemplo, a possibilidade da transformação de um trabalhador assalariado em um empreendedor, exatamente nessa perspectiva de que, então eu vou obter mais renda, então eu vou ter uma condição melhor, eu vou sair da condição de dominado, de explorado, eu vou assumir, digamos, um espaço de independência, autonomia, etc., mas que, no final das contas, o que faz apenas é mascarar, ocultar, tornar invisível esse conflito inerente, não é, a uma estrutura capitalista, que, na verdade, não é, nós podemos estar diante de um novo capitalismo, mas é sempre de capitalismo que se trata, só que um capitalismo em que esse pensamento neoliberal, ele toma, para além da força de trabalho, para além da tomada da mais-valia relativa, da mais-valia absoluta, a própria subjetividade desse sujeito trabalhador, desse integrante, não é, da classe trabalhadora. Assim, digamos,
como, não é, resultado do seu pensamento, essa sociedade não é composta apenas por homo econômicos, mas por sujeitos desejantes, nessa captura da subjetividade há essa transformação desses sujeitos trabalhadores em sujeitos consumidores. Não é? E é por aí, por essa linha de raciocínio, por esse caminho, que essa captura da subjetividade, não é, seduz essas pessoas, que elas se encontrem, não é, digamos, na ralé, em qualquer que seja no estamento, quer elas se encontrem nessa nova classe trabalhadora, quer elas sejam da classe média, eles, na verdade, se identificam sempre como sujeitos desejantes, e desejantes do quê? Desses valores materiais que representam, digamos, não é, um espectro de identificação dentro dessa sociedade, que, por certo, concordo plenamente, acho extremamente pertinente essa rejeição da identificação da classe pela renda, mas essa perspectiva, não é, que se coloca nesses sujeitos desejantes como o desejo de consumir, acaba fixando as marcas daquilo que identifica cada uma das classes, ou seja, pela visão do mundo ou pelo estilo de vida, não é, ditado exatamente pela possibilidade de consumo. Então, uns querem e usam as bolsas da Louis Vuitton, outros usam, não é, as bolsas fakes da Louis Vuitton, mas, na verdade, não é, digamos, o desejo transita por esta mesma lógica, por essa mesma perspectiva, que, de uma certa forma, vai, então, aniquilar toda a possibilidade de construção de uma visão, digamos, prospectiva, emancipatória, e de uma visão que não seja depreciativa da própria sociedade brasileira. Assim, né, se está certo que o mercado não é virtuoso, e não é mesmo, não é? Se está certo que nós não somos bons selvagens, de uma certa forma, nós todos hoje estamos como aprisionados por uma perspectiva que foi introjetada na sociedade brasileira através do pensamento neoliberal. Não é? Se é certo que nós não podemos fazer uma análise, não é, puramente econômica, que precisamos levar em conta aspectos relacionados, não é, à própria cultura que identifica exatamente essas classes, por outro lado, também é exatamente essa racionalidade econômica da eficiência que se traduz nesse processo de aniquilamento da construção da subjetividade dessas pessoas. E, assim, eu trago o pensamento para dialogar comigo do Contardo Caligares, onde ele faz algumas considerações, como, por exemplo, acrescente-se o caráter conservador da modernização brasileira, elites inseguras na procura de uma maneira definitiva de confirmar o privilégio que elas acabam de conquistar, perguntam-se inquietas, abre aspas, não é, para ele, se qualquer um pode estar amanhã no meu lugar, que privilégio é o meu? Fecha aspas. A solução que elas encontram é um paradoxo. Elas afirmam pela ostentação, como as elites modernas, mas procuram meios de garantir a exclusão dos menos favorecidos, como as elites tradicionais. Querem subir na vida, fechando a porta atrás de si. Seu estratagema é duplo. Econômico, por um lado. Consiste em fazer o necessário para que os menos favorecidos permaneçam longe da escada que permitiria sua ascensão social. Psicológico, trata-se de envergonhar o povo, de transformar sua pobreza em motivo de vergonha. Para isso, basta que a ostentação e o abuso se tornem costumes da comunidade inteira, de forma que, para todos, a única vergonha que importa seja de não conseguir impressionar os outros. Assim nasce a vergonha de ser pobre. Aí, a partir disso, eu perguntaria, será, não é, que nós poderemos, nessa tentativa de decifrar o Brasil, nessa perspectiva de que nós, para entrarmos na modernidade, abrimos mão da tradição para que cada um, através da sua ação, não é, se coloque no mundo pelo seu fazer. Será que
seria possível pensar que a sociedade brasileira é, por excelência, uma sociedade perversa? Perversa no sentido de tornar o outro a mero objeto, inclusive objeto de consumo, tornar o outro apenas a possibilidade de assegurar os seus próprios interesses? Será que, não é, digamos, a superação de toda essa perspectiva seria a superação da própria perversão? Porque, afinal, não é? E assim eu termino também com umas palavras dele. A princípio, a vergonha que sentimos por um ou outro dos nossos atos não nos exclui da convivência social. Ao contrário, ela nos convida a resgatar nossa dignidade com novas ações e a voltar para o mundo de cara lavada. Mas uma outra vergonha, radical, que pode nos afastar da coletividade sem retorno. É a vergonha de quem somos, não de algo que fizemos. Será que a assunção desta nova visão, eu quero tenho vergonha de ser trabalhador assalariado, eu quero ser um empreendedor, eu quero ser um empresário, eu quero ser um vencedor, será que isso não é a revelação desse espaço, dessa vergonha que nos foi imposta, que é a vergonha de sermos pobres? E isso é reflexo de uma sociedade brasileira extremamente perversa? Eu deixo aí, não é, essa pergunta. Obrigada. Eu vou passar, então, a palavra de imediato ao professor Wilson Ramos Filho. O professor Wilson Ramos é professor também no programa de mestrado e doutorado da Universidade Federal do Paraná, professor também aqui no nosso programa de mestrado. Com a palavra, professor. Boa noite a todos e a todas. Com extrema satisfação que eu conheço pessoalmente o professor Gessé. A professora Daci e eu, lá no doutorado, já indicamos os livros do professor Gessé aos nossos alunos há algum tempo. No último semestre do ano passado, trabalhamos 3 dos seus livros. Portanto, não só aprendemos mais sobre o pensamento dele, como torturamos os nossos alunos para que pudesse fazer correlação da perspectiva do professor Gessé com a de outros sociólogos ou economistas do trabalho que procuram desvendar essa novidade que aparece nos jornais todos os dias, que é a tal da nova classe média, que é o objeto de desejo das Casas Bahia, ou das lojas de varejo, Casas Marisa, etc., que cresceram muito a partir do aumento de renda, da possibilidade de renda das pessoas. Quer dizer, houve um aumento na renda de aproximadamente 30 milhões de brasileiros, e esse aumento de renda permitiu que as pessoas consumissem mais. O problema é que as perspectivas, algumas vezes, são mitológicas a respeito disso. E a primeira grande virtude da obra do professor Gessé é o seu extremo realismo. Ao buscar, com pesquisa de campo, identificar os fenômenos, ele é extremamente realista. Esse extremado realismo, às vezes, é incômodo, às vezes causa um certo desassossego. Por outro lado, a segunda grande vantagem do professor Gessé é que ele é iconoclasta, na medida em que, quando está todo mundo festejando alguma questão, ele, mais ou menos como um macaco numa loja de louças, tenta desarrumar certas certezas, o que também é interessante. E a terceira grande vantagem é que faz uma sociologia não simplesmente para justificar o status quo, mas faz uma sociologia para compreender em que mundo vivemos. Essa é uma terceira vantagem. Aqueles que estão acomodados e satisfeitos com a realidade tal qual está, certamente não tem nenhuma razão para gostar do professor Gessé, assim o professor Gessé não tem nenhuma razão para gostar desses que estão mamando na atual estrutura social. Então, nós temos aí algumas vantagens do professor Gessé. Um
Uma quarta vantagem para vocês que estão nessa sala é que ele fala de vocês em seus livros. Se eu estivesse estabelecendo esse debate na Federal do Paraná, eu diria, ele fala do outro, não de vocês. Porque vocês que estão na Federal do Paraná como alunos, exceto os ProUni, exceto os cotistas, são todos oriundos do privilégio. Privilégio de ter estudado em escola privada, ter comido iogurte de manhã todos os dias, cerealzinho, não ter precisado começar a trabalhar com 12 anos, com 13 anos, e, portanto, puderam fazer, nunca precisaram trabalhar até fazer cursinho, além de tudo, absurdo dos absurdos, apesar de ter todos os privilégios, ainda tiveram cursinho para poder fazer, quer dizer, o máximo do privilégio, e aí passaram a perna na rebarada e entraram na Federal do Paraná. E aí vocês entraram na Federal do Paraná porque são privilegiados. E o que vocês querem? Manter os privilégios. Não por acaso, e as pessoas que são formadas lá tentem a ser isso que o professor Gessé, que é essa reprodução da imbecilidade. E que a imbecilidade, como, por exemplo, dizer, no Brasil, né? Brasil aqui nada funciona. No Brasil, brasileiro é vagabundo. Brasileiro não dá certo mesmo. Quantas e quantas vezes vocês escutaram esses imbecis que tiveram todas as vantagens na vida repetir isso? Agora, se vocês pensaram nisso, quantas vezes você viu aquele... Hoje estamos falando o nome, coxinha, para dizer esse filho de papai, essa filhinha de mamãe, que pensa com a cabeça do explorador. Pensa com a cabeça das elites, não pensa com a sua própria cabeça. Agora, talvez cause algum desconforto para vocês pensar que, em alguma medida, vocês já repetiram essa bobagem. De tentar desqualificar a classe trabalhadora brasileira, desqualificar a si mesmo, colocando o seguinte, de fato, nós somos isso. Como dizia, a pessoa mais reacionária que eu conheci foi meu avô, seu João Eugênio Ramos, vô Gininho. Ele dizia, brasileiro, né? Cruza de preto com bugre. Olha o peso do preconceito. Cruza de preto com bugre. Precisa branquear nosso país. Tem que trazer os imigrantes mesmo para branquear. Porque essa é aquela visão que foi construída nesse mito fundante, que busca, no essencialismo, buscar a alma do brasileiro. Uma outra vertente desta mesma bobagem é dizer, o problema do Brasil é cultural. Tá. Para além do acacianismo dessa frase, problema cultural. Claro, o Brasil tem cultura e todas as coisas que acontecem em sociedade é cultural. Dizer que o problema é cultural, eu dizer que, tudo bem, se eu soltar isso aqui, cai no chão. Enfim, tudo é cultural. O problema do Brasil é cultural, o problema da França é cultural, o problema da Alemanha é cultural, o problema dos índios é cultural, o problema... Enfim, dizer que é cultural significa dizer absolutamente nada. E ainda trai um certo gradualismo. Eu dou um exemplo. Professor Gessé, aqui na Federal do Paraná, quando começou as cotas sociais, ou cota para afrodescendentes, ou cota... Enfim, começou a discussão, eu cheguei a escutar as pessoas dizendo o seguinte, o problema no Brasil não é a cota, tem que começar lá embaixo, é lá no primário que tem que começar. É lá no ensino fundamental, é lá no jardim de infância. O Brasil quer resolver o problema agora dando cota? Isso não vai adiantar nada. A pergunta que eu fiz foi o seguinte, tudo bem, meu colega, professor, eu estou de acordo que tem que melhorar a educação básica, etc. Enquanto isso, o negrão fica onde? Cuidando do teu carro lá fora? Porque, enquanto isso, tem pessoas que precisam dessas cotas para poder ter alguma chance. O problema do gradualismo é esse. O problema é cultural. Se é cultural, então não precisamos resolver agora. Isso precisa mudar a cultura. E como é que se muda a cultura? Quando a gente tem, e aí os livros do professor Gessé são muito interessantes nisso, quando você tem, as palavras não são dele, são minhas, nós temos uma elite apodrecida. Nós temos, verdadeiramente, uma elite de merda. Uma elite que
comete todos os tipos de corrupção, todos os tipos de malandragens, todos os tipos de eternização da exploração e coloca a culpa no outro. Ah, eu não posso cumprir o direito ao trabalho porque tem muitas regras. O direito ao trabalho é muito complexo, então, se eu tiver que pagar tudo, aí não tem mais minha lucratividade. E a culpa de quem que é? É da lei. Eu não posso pagar todos os impostos porque o Brasil tem uma voracidade de cobrança dos impostos, etc. Tal. O problema não é nem tanto os impostos, é como é que se gastam os impostos. Ou seja, sempre tem uma justificativa para continuar na exploração e na eternização dos privilégios. Essa elite é compreensível que queira manter tudo como está. O problema está nisso que o professor Gessé chama dessa classe média, essa que não é essa pontinha lá dos endinheirados, é esse grupo de pessoas, esse segmento da sociedade brasileira, que é explorado, mas que pensa com a cabeça da elite. E reproduz os preconceitos em relação a todos os outros. Ou vocês nunca viram um cara que é ferrado, que é explorado, que é mal pago, e dizer o seguinte, de fato, tem muito direito no Brasil. Ô, mané, você é o quê? Empregador ou empregado? E você quer que tenha menos direito, mané? Mas ele acaba reproduzindo, porque ele acha que é legal fazer isso. E tem um certo efeito manada. Esse efeito manada é que é o seguinte, todas as pessoas que estão no meu meio social pensam assim, então eu não vou ser muito diferente de todos os outros. Então eu não vou dizer que, racionalmente eu não concordo com aquilo. Mas como é que eu vou usar dizer que não concordo que eu vou acabar sendo mal visto? Vou ser chamado de sonhador, vou ser chamado de comunista, vou ser chamado de traidor de classe, ou qualquer outra coisa, mas eu não ouso estabelecer a divergência em relação a essas questões. E nós temos daí o que o professor Gessé vai chamar de ralé, que são as possibilidades, as pessoas que, por não ter capital simbólico ou capital econômico, não têm sequer as condições prévias para poder ser algo diferente de ser ralé. E aí nós temos uma questão que não está presente nas obras do professor Gessé, nem de sua equipe, que é uma enorme equipe que trabalha sob sua direção, temos uma possibilidade de cair num certo pessimismo. Não é a perspectiva deles, mas de cair no pessimismo. No Brasil é assim mesmo. Se nós temos, a professora Odaci lembrou bem, nos nossos estudos, temos sempre trabalhado com o conceito dessa captura da subjetividade. As pessoas acabam pensando com a cabeça do outro. E acabam não se entendendo enquanto parte dessa engrenagem que é eternizadora das diferenciações sociais. A questão que eu colocaria ao professor Gessé, a primeira questão que eu colocaria a ele é a seguinte, a partir de outro marco teórico. A ralé poderia ser, em alguma medida, na sua concepção não é a mesma coisa, ao que outra vertente da sociologia colocaria como lumpenproletariado. Aquela lumpenproletariado poderia ser traduzido como o proletariado em farrapos. Aquelas pessoas que as condições de vida são tão precárias que ele sequer chegará a ser um ser útil para o mercado, ele não é útil sequer para ser explorado como mão de obra. A ralé é um pouco mais do que isso. É aquelas pessoas que não detêm isso, mas não é o proletariado, não são os bandidos, mas são as pessoas que as condições prévias não estão dadas para que elas possam sair daquela situação. Essas pessoas, primeira pergunta, essas pessoas da ralé têm capacidade de se transformar de classe em si em classe para si? A referência é outra, nessa mesma matriz teórica, no sentido de que a sua colocação na produção te coloca objetivamente numa classe social. Se você vende a força de trabalho, você é, em si, classe trabalhadora. Se você compra força de trabalho, você é, em si, classe patronal, classe exploradora. O problema é que nem sempre a classe em si se transforma em classe para si. A classe para si é aquela na qual alguém pertencente a uma classe toma consciência da sua condição de classe e pode transformar a sociedade.
Essas pessoas da ralé têm possibilidades emancipatórias ou eles serão sempre e necessariamente massa de manobra das elites ou dos endinheirados e da classe média, essa nova classe média, ou que o nome que você queira dar para isso? Primeira questão. Segunda questão, essa classe dos batalhadores, repito, a maioria dos senhores e das senhoras que estão nessa sala são o que o professor José chama de batalhadores. Pessoas que ralam muito para ter uma condição melhor de vida. Quase todos vocês que estão nessa sala aqui trabalham durante o dia e vêm cansados para trabalhar, para estudar durante a noite. Muitos de vocês comem alguma coisa rapidinho, um lanche, geralmente uma fritura horrorosa, para depois de comer somente alguma coisa à noite, antes de dormir. E alguns de vocês ainda têm que chegar em casa e fazer aquele servicinho chato que o José falou, que é de, enfim, cuidar das crianças que têm que ir para a aula amanhã cedo, arrumar a lancheira. Alguns de vocês têm que arrumar a marmita para levar para o seu próprio trabalho, ou a marmita para que seu companheiro, sua companheira, leve ao trabalho. Alguns de vocês ainda têm que cuidar de passar roupa, etc. Ou seja, vocês estão ralando para ter uma condição melhor de vida. Essa classe é a mais propícia para ter a sua subjetividade capturada pela meritocracia. Eu ralei, e, portanto, eu mereço, e tudo que eu fiz foi por mérito meu. Eu fui lá, ralei. Se eu ganhei, se eu estou nessa posição, é porque eu mereci. E os outros que não ralaram como eu, não ralaram. É uma classe que tem uma potencialidade de ter a sua subjetividade muito capturada pela meritocracia. Essa nova classe, que o senhor chama de batalhadores do Brasil, teria capacidade transformadora ou não teria capacidade transformadora? Quer dizer, a questão colocada é o seguinte: quando se trabalhar com outro marco teórico, dividir, por exemplo, classe dominada e classe dominante, Gramsci, colocar classe trabalhadora ou proletariado em relação à classe exploradora, essas oposições binárias são muito favoráveis para você pensar na potencialidade transformadora. Quando você introduz uma complexidade maior, corretamente, entendendo que as coisas também não são tão simples assim, como essas oposições binárias podem fazer, fica mais complexo pensar na capacidade transformadora. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque para poder extrair disso eu sou um otimista. Sou um otimista irrecuperável. Eu sempre acredito na possibilidade de emancipação. Mas eu gostaria de saber a tua opinião sobre isso. Muito obrigado. Antes de tudo, muito... Está ligado? Alô? Está ligado. Antes de tudo, muito obrigado pelas excelentes questões. E eu acho que dá para combinar um pouco as questões, porque eu acho que tem a ver com essa... Quer dizer, o Brasil como uma sociedade perversa, eu acho que tem uma quer dizer, eu acho que a gente já pode... eu acho que não houve uma... Eu acho que a gente tem isso tem uma leitura do Casagrande de Senzala que pode ser feito de um outro modo, completamente distinto do que normalmente é feito, e que é exatamente de uma sociedade sadomasoquista, né? Você tem prazer no sofrimento que você inflige e tal, né? E eu acho, quer dizer, e aí você tem a forma de uma forma desse sadomasoquismo é a indiferença, é a naturalização do sofrimento do outro, né? Ou seja, obviamente a gente tem, e isso é incrível, a gente acha mesmo que existem pessoas que nasceram para nos servir, não é isso? É isso, já está aí, ó, tem aí, então é natural isso, para cada um, puxa vida, né? Eu estava num programa de TV, eu também estava falando com aquela Leda Nagli. E aí ela disse assim: puxa vida, mas o que é que você quer aqui? Ela ficou extremamente incomodada quando eu fiz ataques à classe média. Claro, né? Porque é de onde vem a ação política, né?
Aí, primeiramente, ele perguntou assim, mas você é classe média? Claro, eu não estou tirando aqui, né? Não estou me excluindo dessa história e tal. E aí ela disse assim, ué, mas você acha então que a gente devia o quê? Deixar o pessoal morrer? Você entende? Não, você parte da ideia, isso é uma concepção típica da classe média, né? Ou seja, que você está ajudando, você não está explorando. Está dando uma ajuda. Né? Quer dizer, senão o pessoal ia morrer como? Eu estou salvando. Não é isso? Eu estou dando emprego, estou dando não sei o quê, estou dando casa, olha como eu estou bonzinho, eu dou uma roupa velha, uma roupa não sei o quê, né? E tal, né? Quer dizer, a gente tem uma incrível capacidade de naturalizar relações que são de uma extrema desigualdade. Né? Ou seja, que essa pessoa é inferior, que ela só merece roupa que a gente já usou uns 4 ou 5 anos e tal. Né? Entende? Que ela está lá e que o principal desejo da vida dela, claro, só pode ser nos servir com denodo e dedicação, como não? Não é isso? Então você, quer dizer, nós todos, né? Quer dizer, e aí se cria, como nunca se toca nessa questão, né? Como ela jamais, ela não é uma questão política, né? Não é isso? O país tem um terço de pessoas sem condições de ter uma vida, né, humana, digna desse aspecto. Isso não é tema das eleições. Né? E aí, o pouquinho que se fez na era Lula, as pessoas dizem, não, mas isso já foi resolvido. O problema da desigualdade do Brasil já foi resolvido. Não é isso? Como se não houvesse um processo de... e muita gente se chateou. Né? Não é isso? Que é isso? Bolsa Família? Como assim? Né? Porque, no fundo, o desejo mais inconfessado da classe média é que a gente deveria matar a ralé. Né? Eu não tenho a menor dúvida disso. Né? Né? Não sei se vocês lembram, teve uma coisa onde isso realmente aconteceu. O assaltante estava passando um negócio e o cara matou ele, o negócio, e o público inteiro entrou numa... quer dizer, as pessoas aplaudiram e tal. É claro que eu acho que o cara devia realmente ser morto. Né? Ele estava ali, mas você aplaudir, você gostar, você não ficar triste e tal, entende um negócio assim? Você aplaudir a morte. Né? E isso está em todas as formas. Quer dizer, a polícia faz isso porque a classe média quer. É uma matança generalizada. É uma política pública informal. Né? Matar pobre. Né? Por favor, elimine os caras. Né? Afinal, é isso que faz com que a gente não possa se orgulhar do Brasil. Né? Causa insegurança, causa não sei o quê. Não é isso? Não? Alguma semelhança com o nazismo? Não? Racismo de classe. Não precisa ser uma outra etnia. Não? A ralé tem capacidade de ação política. Eu também sou otimista como você, mas eu tenho um otimismo, acho que foi grande difícil, né? O otimismo da vontade e pessimismo da razão. Né? A gente tem que ver quais são os obstáculos. Né? Por exemplo, uma coisa incrível que a gente viu é que a ralé, e a ralé não se confunde com o lumpenproletariado, porque o lumpenproletariado, no sentido clássico, né, do capitalismo competitivo, em épocas de grande ascensão econômica, né, ele poderia ser utilizado, não é isso? A ralé significa que ela, mesmo em períodos de grande ascensão, isso aconteceu no Brasil há 5 anos atrás, grande ascensão econômica, eles não podem ser utilizados. Né? São lixo. Né? Não pode ser usado na atividade econômica, mesmo que a atividade econômica precise. Quem é que nunca ouviu falar no gargalo da mão de obra do Brasil entre 2010 e 2011? Né? Tem emprego, mas não tem gente. Como assim? Não tem gente. Né? O que é isso? Né? Isso é ralé. Você cria, né? Você tem um exército de pessoas que você não pode utilizar. Né? Mesmo que você tenha todo o dinheiro do mundo, você possa trazer aqui fábricas e tal, mas o pessoal não pode utilizar os robôs de uma fábrica. Não sabe. Né? Só servem para prestar serviço que tem a ver com a tração animal. Né?
Daí não ser um lumpenproletariado. Daí ser uma classe moderna. Né? Classe moderna por quê? Porque falta a ela os capitais, não só os capitais impessoais, que fazem com que a gente possa ter atividade política, econômica, etc. Mas falta a ela as pré-condições para a apropriação de qualquer forma de capital cultural. Né? Se vocês pensarem bem, é a classe mais numerosa do planeta. Não é um grande elogio ao planeta Terra, depois de alguns milhares de anos de vida humana nele. Né? Mas ele é 30% no Brasil, ele é 80% na África, 50% na Ásia. Hoje em dia, 5 a 10% de países como França, Alemanha e tal. Né? Tem alguma classe mais numerosa do que essa? Não acho. Né? Classe de imprestáveis. Literalmente. Né? E aí, o que é que tem? Aí, por exemplo, é uma classe numerosa. Uma ação política dela seria, né, extremamente importante. Mas aí, por exemplo, nas nossas pesquisas, a gente viu que existe uma cisão entre o pobre honesto e o pobre delinquente. Quem é o pobre delinquente? Se ele for homem, vai ser o bandido. Se ele for mulher, vai ser a prostituta. Não é a bandida. Né? A delinquência feminina é prostituição. Né? E toda família pobre tem esses dois fantasmas na cabeça dela. Toda a família pobre luta, né, contra a delinquência, se ela for estruturada, porque às vezes é a própria mãe, é o próprio pai que é o, né, que é o líder do negócio. Mas toda a família pobre vive sobre o fantasma da delinquência. Né? E como a delinquência está perto, ela está dentro da família. Às vezes é o irmão. Né? A gente pegou um caso desse no livro da Ralé, e o nome do artigo é O Crente e o Delinquente. Né? Um sai, porque vira, né, vai ser evangélico, e os dois se tornam inimigos, claro. Né? Porque é típico, isso é uma divisão interna da classe. Imagine que inteligência, né, da dominação diabólica. Você não precisa nem... Ou seja, são as pessoas que são que sofrem mais com todos como foi bem lembrado aqui, ou seja, são os mais meritocráticos. É a Ralé. Tinha gente que era contra o Bolsa Família, lá como, então, exatamente pelo mesmo motivo. Né? Eu suo aqui para parar, não sei o que, para parar, né? E tal, e aí tem gente que ganha sem nada, quer dizer, é incrível isso, né? Mas enfim, isso acontecia, meritocracia. Quando toda meritocracia é uma acusação contra ela. Né? Mas aí você precisa ter o quê? Você precisa ter muita força emocional e cognitiva para se defender contra os preconceitos dominantes. Né? E essa é a classe mais desprotegida, tanto emocionalmente quanto cognitivamente. Né? Vocês são presa fácil disso. Né? Ou seja, de todas as ideologias. Né? E também da cisão da classe. Né? É uma divisão interna, como se fosse uma classe dividida internamente entre dois inimigos. Né? O pobre trabalhador que diz, não, eu vou... ou seja, que é humilhado, mas que ainda assim cumpre as suas funções. Né? E o outro que vai dizer, você é um otário. Né? O bom mesmo é você ser um malandro, eu não vou ser capacho de bacana. Né? Ou seja, aí você tem uma luta entre os dois aspectos, e tal, que é extremamente importante, o que torna extremamente difícil, né? Enfim, uma ação política dessa classe. Normalmente essa classe vai precisar de um líder externo dela, com o qual ela se identifica. Né? E houve 2 instantes no Brasil onde ela se identificou. Brizola, né? Numa coisa localizada no Rio, e Lula, especialmente no Norte e no Nordeste. Né? Que Lula transformou pela primeira vez, os pobres no Brasil em votantes da esquerda. Se é que a gente pode chamar de esquerda, né? Quer dizer, mas, enfim, o que é mais de esquerda no espectro político brasileiro. Né? Porque a Ralé antes era exatamente o público que era cativo do PFL. Né? Do partido mais conservador. O partido dos coronéis do Norte e Nordeste. Né? E agora eles votam na esquerda. Né? Ou seja, a classe média, em grande medida, graças a Deus, né? não elege mais presidente.
né? Não é isso? Né? Os pobres elegem o presidente agora, né? E tal. E aí tem um líder externo e tal, né? Porque quer dizer, difícil a auto-organização. E aí com os batalhadores é uma coisa muito, muito próxima disso. Ela é também meritocrática, eu achei muito interessante a sua colocação. E quando a gente teve a oportunidade de fazer entrevistas com esse pessoal, duas atitudes eram bem marcadas. Primeiro, um se via como empresário, né? Ou seja, então tem toda a possibilidade de virar caudatária dessa ideologia do empreendedorismo e tal, não é isso? Embora sendo vítima disso, né? E outra também, ao mesmo tempo, especialmente no Nordeste, né? Era um pessoal que se identificava com a ralé, com o Bolsa Família, etc. Por quê? De um modo muito compreensível até, né? Porque o Bolsa Família funcionou, especialmente em regiões muito pobres entre nós, o quê? Como uma forma de, num lugar, né, pedregoso, onde não crescia nem uma plantinha, nem cacto, né? Você jogou algum dinheiro ali, né? E aquilo teve um efeito keynesiano, ou seja, criou-se uma demanda por produtos e serviços onde não havia nada, né? E aí teve uma camada de pessoas que se especializaram em atender essas demandas. São exatamente os batalhadores, né? Quer dizer, a transformação que houve no Nordeste foi 2 vezes maior do que no resto do Brasil. Enquanto o Brasil inteiro crescia a 5%, 6%, o Nordeste inteiro crescia a 12%, 13%. China, né? Em grande medida porque, né? Quer dizer, uma região esquecida, né? O preconceito contra o Nordeste não é regional, é um racismo de classe, porque no Nordeste a ralé não é só 30%, é 50%, não é isso? Então é um preconceito contra a ralé, no fundo, né? Não é isso? Do mesmo modo que a classe média quer matar a ralé, o Sul-Sudeste quer matar o nordestino, né? Acabar com esse negócio, transformar aquilo num centro de turismo, né? Tem as praias muito bonitas, tira lá o povo, nem sabe se servir uma bebida gelada e tal, né? Vamos botar o pessoal que sabe o que faz e tal, né? Então você tem essa mudança que foi extremamente expressiva lá, né? E esse tipo de batalhador sabia pela proximidade, né? Entende? A quem ele devia aquilo, né? Então era o vizinho dele, era o cara que era mal, mas agora compra ele agora, né? Entende? Ele compra, quer dizer, eu vi casos assim, o cara tinha uma pequena manufatura, uma funilaria e tal. Aí o cara vendia baldes, não sei o que e tal, para atender as casas e tal, entende? Quer dizer, os caras estavam começando a comprar cisternas extremamente primitivas para tirar água e tal, entende? Quer dizer, isso num lugar onde não tinha nada, não tinha demanda de coisa nenhuma, né? Que é extremamente importante, né? Quer dizer, o Bolsa Família teve esse efeito produtivo, assim, né? Quer dizer, é de uma maldade, quer dizer, porque não é só burrice, né? É uma maldade, quer dizer, porque não perceber, né? Quer dizer, que isso tem um mecanismo que vai dinamizar a economia como um todo, né? Vai ser bom para todo mundo, né? Quer dizer, o que aconteceu no Brasil nos 10 últimos anos foi uma mudança da parte baixa do Brasil, né? Que a classe média se beneficiou. Mas não foi o trabalho da classe média, né? Foi trabalho de batalhadores e de ralé, e tal, né? Quer dizer, da parte da ralé que pôde ascender, e tal, né? E que mudou o país inteiro. O país tinha sido montado para ter um consumo de 20%, ou seja, 2 entre 10 brasileiros podem viver e o restante dos 8 vocês, né? Quer dizer, se viram de algum modo e tal, né? Aí agora você tem uma classe que fez uma inflexão política nisso, né? Que não, mas agora a gente quer também, né? E a primeira parte das manifestações de junho foram pessoas dessa classe, né? Até que os grandes meios de comunicação chamassem a classe média moralista para as ruas, mostra aí o seu ímpeto nacional, mostre como você é ético e como você não admite, né? Renan e Sarney, esses, né?
né, essa coisa que realmente é o atraso do Brasil só se deve a isso. Né? Antes disso, quer dizer, o IBOP fez um levantamento disso, até o dia 19 de junho, né, entrou uma nova classe, foi a classe média, que aí entra o tema da corrupção como tema mais importante. Antes os temas eram mobilidade urbana, hospitais, escola, não é isso? O que pede mobilidade urbana? É o cara que mora em São Paulo, que é 4 horas do centro, né? Aí ele está podendo comprar coisas agora. E o pessoal dizendo, olha, você é classe média, meu irmão. Né? Aí eu quero, porra, classe média tem outra vida. Eu quero ser classe média mesmo. Né? Entendeu? Eu quero poder chegar, quer dizer, ao menos em 2 horas lá. Eu não preciso ficar 4 horas, 5 horas no ônibus no meu dia. Né? Onde eu já trabalho muito e chego cansado em casa. Né? Então você teve uma entrada, né? Claro, e uma classe desorganizada também. Né? Hoje, essa coisa do marxismo, a maior... Eu tenho, obviamente, simpatias pelo marxismo, porque, né, quer dizer, tem um princípio emancipatório, etc, etc. Mas o marxismo é uma teoria velha. Né? E ela não responde a... Quer dizer, ela faz o quê? Ela faz uma relação automática entre situação de classe e consciência. Né? Não é isso? Para você ouvir o marxista, o negócio é o seguinte, o cara já acha, tem uma classe, então tem uma consciência, um elemento político, o cara vai fazer. Não é assim. Né? O que é a regra na classe é a inconsciência de classe. Né? Cara, é de uma classe, mas não tem a menor consciência disso. Não sabe que é. Né? Não sabe quem é o irmão dele, não sabe quem é a quem ele deve ser solidário, etc, etc. Né? Até rejeita isso. Né? Isso tem 1000 outras... coisas que evitam com que isso aconteça. Então, a consciência de classe é algo extremamente improvável. Né? E difícil. É uma pena. Né? Mas eu também acho que, de algum modo, é possível. Então, mas é um otimismo da vontade. Afinal, é a única vida e esse é o país onde a gente mora. Né? Como agir de outro modo.